Bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você ainda não viu, eu recomendo que veja o vídeo sobre o devido processo legal, para então você poder aproveitar melhor este vídeo, no qual nós vamos tratar a respeito dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que decorrem diretamente do devido processo legal. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. O tema de hoje são os princípios do contraditório e da ampla defesa. Vejamos o que diz o texto constitucional. O artigo 5º, inciso 55, determina que, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, isso é uma novidade da Constituição de 88, estendendo também contraditório e ampla defesa para o processo administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, a ela a ampla defesa. Então vejam, com relação ao contraditório, destacam Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, nessa obra muito boa, por sinal, Teoria Geral do Novo Processo Civil. Eles destacam o seguinte, que com relação ao princípio do contraditório, existe uma obrigação de informação e existe a possibilidade de reação. Então, em síntese, qual é a ideia do princípio do contraditório? A ideia do princípio do contraditório é dar à parte, ou melhor dizendo, dar às partes a oportunidade de manifestação. É o dever de informação. Então, nós verificamos a observância do princípio do contraditório em vários momentos. Por exemplo, quando o réu é citado, o réu é chamado para, caso ele queira, ele possa exercer o seu direito de defesa. Então, o que não pode faltar é esse direito à informação. Então, o réu jamais vai poder ser condenado sem ter a oportunidade de se defender. Agora, a reação fica a cargo do réu. Porque muitas vezes o réu pode não querer se defender. Isso é direito dele. Só que ele vai arcar com as consequências, né? Sobretudo no processo civil, existe a possibilidade de revelia, pena de confissão quanto à matéria de fato, enfim. Mas o que não pode faltar, portanto, é essa informação. O juiz tem a obrigação de zelar pelo princípio do contraditório. Então vamos imaginar que o réu trouxe na sua defesa um documento novo, a respeito do qual o autor ainda não teve oportunidade de se manifestar. O juiz tem que dar oportunidade para que o autor fale a respeito desse documento novo, para atender à ideia do contraditório. Tá? Agora, se ele vai ou não falar alguma coisa a respeito do documento, aí é outra história. Se ele achar que não tem nada a dizer a respeito do documento, ele pode deixar passar o prazo e vai se presumir a validade do documento, né? Uma vez que ele não fez nenhum tipo de impugnação, né? Vejam como o Código de Processo Civil de 2015 dá destaque ao contraditório, ratificando a norma constitucional nos artigos 7º e 9º, né, onde ele fala das normas fundamentais do direito processual civil. Então vejam aí a redação do artigo 7º do novo Código. É assegurada às partes paridade de tratamento. Aqui é a ideia de igualdade, né? Ainda vou fazer um vídeo para vocês a respeito de isonomia. Em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, a gente vai falar em seguida da ampla defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Olha lá a obrigação do juiz, ó. Competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, até destaquei aqui em vermelho, efetivo contraditório, porque vejam, não basta que o contraditório seja observado formalmente, apenas formalmente. É muito importante que o contraditório hoje seja visto como sinônimo de diálogo judicial. A parte tem que ter a sua oportunidade de manifestação, esse é o aspecto formal. Agora, mais importante ainda é que os seus argumentos sejam levados em consideração. Esse é o aspecto substancial. Esse é o aspecto material. Esse é o efetivo contraditório. Não é para ser de faz de conta. Vamos dar uma oportunidade. Informação, reação. A informação, olha, está aqui o documento, foi juntado aos autos. Aí a outra parte vem, né, e diz, olha, esse documento é falso.
a minha assinatura foi falsificada. Ele suscita um incidente de falsidade. E imaginem que o juiz ignore essa reação. Ignore essa alegação de falsidade do documento. Veja, mas ele teve a oportunidade de falar. Sim, no aspecto formal, o contraditório foi atendido. Mas no aspecto material foi violado. Por quê? O argumento da parte foi desprezado. Então o juiz tem essa obrigação de zelar pelo efetivo contraditório. Um contraditório real. E não algo apenas de faz de conta, formalmente atendido. Tem que ser materialmente atendido, substancialmente atendido. Vejamos ainda o que diz o artigo 9º, ainda do Código de 2015, no novo Código de Processo Civil. Não se proferirá decisão contra uma das partes, seja contra o autor ou contra o réu, sem que ela, a parte, seja, eu destaquei também para vocês, previamente ouvida. Essa é a ideia de contraditório. Notem que o caput traz o que deve ser encarado como regra geral. O juiz não vai poder surpreender as partes, ele tem que ouvi-las previamente. O parágrafo único traz exceções. O disposto no caput não se aplica, aí traz 3 exceções. A tutela provisória de urgência, já tenho vídeos postados a respeito desse tema, e as hipóteses de tutela de evidência, também já falei a respeito disso, e a decisão prevista no 701, que nós vamos falar no futuro. Tá? Mas aqui, minha gente, nessas 3 hipóteses, nada mais acontece do que o que a doutrina denomina de contraditório diferido, ou contraditório adiado, se você preferir. O contraditório, de início, não será observado. De início. Porque muitas vezes, o simples fato de o réu ter ciência da propositura da ação pode levar ao perecimento do direito. Então pode ser que no primeiro momento ele não seja ouvido, mas ele há de ser ouvido posteriormente. Por isso que é um contraditório diferido, um contraditório adiado. Eu acredito, inclusive, que eu mencionei esse exemplo no vídeo em que eu postei sobre tutelas provisórias, de urgência de evidência. O exemplo do Reisfried, ele fala do empréstimo de uma obra de arte. A obra de arte foi emprestada. E o indivíduo que emprestou a obra de arte não quer devolver. Quer comprar, só que o proprietário não quer vender. E ele diz, o indivíduo que fez o empréstimo, que recebeu a obra em empréstimo, diz que se a obra de arte não for dele, não vai ser de ninguém. Ele vai destruir a obra de arte. Um quadro, por exemplo. Então vejam, se o autor propõe uma ação de reintegração de posse, é óbvio que o juiz não vai dar ciência ao réu. Pelo menos não a princípio. Ele presente os pressupostos específicos para a concessão da liminar possessória, e aqui, por acaso, a gente vê a urgência, porque a liminar possessória às vezes é concedida mesmo sem haver urgência, mas nesse caso tem, o réu não vai ser cientificado a princípio. O juiz deve determinar que seja primeiro tomada a obra de arte dele, para posteriormente ele então se manifestar. Esse seria um exemplo. A gente vê também corriqueiramente acontecer busca e apreensão de menor. Os pais estão se divorciando, ainda não está definida a guarda, e há indícios suficientes que demonstram que um deles quer sair do país com a criança, sem autorização do outro pai ou da mãe, ou sem autorização judicial. Ele vai se evadir e vai levar a criança para outro continente. Então, numa situação como essa também, haveria urgência e deveria se garantir que a criança não saia do país. E aí depois, muito bem, se dá a oportunidade para a parte se defender, se manifestar. Então seria um contraditório diferido. Então o caput traz a regra, normalmente a parte tem que ser ouvida previamente, e aqui as exceções são situações em que ouvir previamente a parte poderia causar perecimento do direito, um dano irreparável ou de difícil reparação. A doutrina denomina de periculum in mora, o perigo da demora. Bem, com relação à ampla defesa, eu separei aqui para vocês a obra da Fernanda Marinella. E vejam, uma obra de direito administrativo. Curiosamente, essa obra, ela trata... Curiosamente não, mas é porque assim, eu não vejo os autores de direito processual falarem com tanta riqueza de detalhes a respeito do princípio da ampla defesa, como faz a Fernanda Marinella em sua obra, Direito Administrativo. Porque nessa obra ela trata também do processo administrativo, inclusive o processo administrativo disciplinar. Então eu recomendo a leitura a vocês. A obra da Marinella trata muito bem desse tema. E ela destaca alguns aspectos, eu denominei de aspectos imprescindíveis, ela usa uma outra nomenclatura, mas ela fala
desses pontos que são, digamos assim, indispensáveis, né, imprescindíveis para que se observe de forma adequada a ampla defesa. Então, o primeiro ponto destacado por Marinella é o caráter prévio da defesa. Por que o caráter prévio? A gente viu o caput do artigo 9º. Caráter prévio no sentido de que a questão meritória não pode ser decidida sem ouvir ambas as partes. Né? Uma medida liminar pode até ser concedida para evitar o perecimento do direito. Nós já vimos as exceções também previstas no artigo 9º. Mas o mérito não. Então, para que seja observada a ampla defesa, tem que haver esse caráter prévio da defesa. O segundo ponto destacado por Marinella é o direito de interpor recurso. Lembre que o texto constitucional diz com os meios e recursos a ela inerentes, a ela a ampla defesa. E aqui nós vamos complementar no futuro próximo quando falarmos do princípio do duplo grau de jurisdição. Então as partes têm que ter essa oportunidade de recorrer. Porque o texto constitucional assegura contraditória e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Então não se pode impedir a parte de recorrer. Pelo menos não uma vez. Outro aspecto imprescindível. Defesa técnica. Veja, uma coisa é a autodefesa, feita pela própria parte. No processo penal a gente vê isso nitidamente no interrogatório, né, que tem esse aspecto de, não apenas de prova, mas esse aspecto de defesa também, né, da autodefesa. Mas a defesa técnica também é muito importante. Aqui a função importante a ser desempenhada pelos advogados, né, pelos defensores públicos, pelos procuradores das fazendas públicas, né, estadual, municipal, federal. Então, não pode faltar defesa técnica. Agora vejam, com relação a esse ponto. Existe um enunciado de súmula do STJ, que é o enunciado de súmula número 343, de 2007. Olha o que o STJ, olha o entendimento firmado pelo STJ. É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Então aqui, se um servidor público municipal, estadual, federal, está respondendo aí alguma imputação feita em seu desfavor, né, de descumprimento dos seus deveres funcionais, pode ser aplicada uma penalidade de advertência, suspensão, vai variar conforme os respectivos estatutos, né? Ele pode ser demitido a bem do serviço público ou aposentado compulsoriamente, né? Então, me parece muito adequado esse pensamento do STJ. Esse pensamento me parece o mais adequado para preservar a ampla defesa. Ora, se a Constituição diz que a defesa deve ser ampla, não pode ficar apenas na autodefesa, né? Me parece imprescindível a defesa técnica. Agora vejam como pensa diferente o Supremo Tribunal Federal, infelizmente. Tá? O enunciado de súmula vinculante número 5 diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, olha lá, não ofende a Constituição. Isso em 2008. Lamentável, a meu ver, o pensamento do Supremo, que, por óbvio, derrogou o enunciado de súmula do STJ, que não tem mais eficácia por conta do enunciado de súmula vinculante do Supremo. Então, assim, é muito triste ver que o guardião da Constituição, na verdade, firmou um entendimento que, a meu ver, não atende de forma satisfatória à ampla defesa. Ora, se a defesa é ampla, como é que eu vou dispensar a defesa técnica? Aqui, com as devidas vênias, me parece que o Supremo adotou um entendimento político, pensando mais no interesse da fazenda pública, né, do que no interesse dos indivíduos que se respondam a processos administrativos disciplinares. Eu lamento muito esse entendimento do Supremo, mas saibam que quem vai se submeter a exame de ordem, exame da OAB, concurso público, o pensamento que prevalece, infelizmente, é esse. É o denunciado de súmula vinculante número 5 e, infelizmente, não vale mais aqui a súmula 343 do STJ. Infelizmente. O STJ me parece que aqui preservou melhor o texto constitucional do que o próprio Supremo. Bem, outros aspectos imprescindíveis relacionados à ampla defesa. Todos destacados na obra da Marinella. Tá? Acesso aos autos do processo. Direito de obter cópia. Ou seja, eu já passei por isso como advogado, na época que eu ainda atuava na área criminal. Certa vez eu fui a um órgão jurisdicional, né, para atender os interesses do meu cliente e quis ter acesso aos autos. E eles me levaram, me mostraram numa sala lá uma pilha de papel, tinham 16 volumes os autos, centenas de folhas, e disseram: ó, doutor, tá aí, fique à vontade.
Olha, ficar à vontade, como assim? Não, se quiser consultar o processo, tá aí o processo, os autos do processo. Eu falei, não, gente, eu não quero isso, eu quero tirar cópia. Mas por que, doutor? O senhor pode vir quando o senhor quiser. Eu falei, não, mas não é assim que funciona. São 16 volumes, são centenas de páginas. Eu não vou trabalhar sozinho, eu vou tirar cópia dos autos na íntegra, vou levar para o meu escritório, lá nós temos uma equipe e nós vamos trabalhar, vamos dividir esse material aqui, né? Então isso é muito importante. Para garantir ampla defesa, não se pode negar acesso aos autos, né? O enunciado de súmula é porque me veio à cabeça um enunciado de súmula vinculante, que fala a respeito do inquérito policial. Mas me perdoem de eu não lembrar nesse momento o número. Felizmente nós temos acesso à internet, né? Então vamos ver aqui no site do Supremo, olha aqui, a súmula vinculante número 14. Então ela deixa claro essa possibilidade de acesso aos autos, né? Só assim vai ser atendida a ampla defesa. Olha o que diz o enunciado de súmula número 14 do Supremo Tribunal Federal. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, isso diz respeito a esse acesso aos autos que não pode ser negado. Claro que o enunciado do súmula 14 deixa claro que também não se pode atrapalhar o sucesso das investigações, claro. Mas se a prova já foi produzida, ela tem que ser disponibilizada também para a defesa. Isso, inclusive, na fase de inquérito policial. Tá? 5. Também imprescindível ao exercício da ampla defesa. Direito de solicitar a produção de provas, vê-las realizadas e interferindo efetivamente no convencimento do julgador. Então, claro, tudo que as partes querem ao pedir a produção de provas, é influenciar no convencimento do julgador. Então, de que adianta, por exemplo, ser deferida a produção da prova testemunhal e na audiência ser negada a oportunidade de a parte fazer perguntas à testemunha? Está ferido de morte a ampla defesa. Cadê a possibilidade dele trazer elementos aos autos que possam interferir no convencimento do julgador? Não é verdade? Vejam, isso, por óbvio, é uma síntese apertadíssima a respeito do contraditório e ampla defesa, muito mais a respeito desse tema. Tenho isso como uma introdução, né, uma forma de despertar o interesse de vocês pelo assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.